Meus irmãos, a partir do verso 11 deste primeiro capítulo, até o versículo de número 15, o apóstolo Paulo nos apresentou as 4 razões, os 4 motivos que explicavam o seu intenso e ardente desejo de viajar para Roma, conhecer a igreja cristã em Roma. Paulo orava incessantemente, rogando que o Deus Todo-Poderoso lhe oferecesse, lhe concedesse uma boa oportunidade para viajar, para chegar a Roma e conhecer a igreja de Roma. Com que propósito? Paulo externou desejo muito ver-vos. Era um sonho antigo, era um ardente desejo, pelo qual ele muito orava. E por quê? Quais as razões do apóstolo? Ele explica, em primeiro lugar, eu quero comunicar, repartir, dividir com vocês algum dos dons espirituais que Deus me deu. Com que propósito? A fim de que sejais fortalecidos. Em segundo lugar, eu quero com vocês e em vocês também ser consolado, amparado, ajudado e socorrido. Acredito que posso ser um instrumento de bênçãos para vocês, mas vocês também serão um instrumento de bênçãos para mim. Portanto, quero comunicar os dons que tenho para fortalecê-los e quero ser encorajado, socorrido e amparado, consolado pela nossa fé mútua. Portanto, abençoarei e serei abençoado. Em terceiro lugar, ele disse, eu quero visitá-los, porque eu quero colher algum fruto. Paulo era um ganhador de almas, era um homem que, livre de todos, se fazia escravo de todos. O seu desejo era, por todos os meios lícitos e compatíveis com o Santo Evangelho, ganhar o maior número possível de pessoas. E sempre que ele pregava, Deus lhe dava vidas. E ele disse, entre vocês e entre os cidadãos romanos, eu também quero colher alguns frutos. Eu quero ter uma colheita, eu quero ver vidas se renderem a Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador. A quarta razão para visitá-los, ele deixa claro dizendo, eu sou devedor. Quem deve tem a obrigação moral de pagar, quitar os seus débitos. E Paulo sentia pesar sobre os seus ombros o pesado fardo das almas perdidas. E ele se sentia endividado para com toda a humanidade. Ele devia Jesus Cristo aos homens. Ele devia o evangelho da graça de Deus. Ele devia a salvação pela graça, por intermédio da fé, no sacrifício de Jesus Cristo. E ele queria pagar a sua dívida para com os cidadãos, para com os romanos, pregando o evangelho. Por estas 4 razões, comunicar dons espirituais, ser consolado, colher algum fruto e pagar o seu débito para com os romanos. Agora, meus irmãos, nós prosseguiremos refletindo no verso 16, e a primeira palavra do verso 16 é por quê? Porque não me envergonho do evangelho. Essa declaração só pode ser compreendida se os irmãos lembrarem-se da última declaração do versículo que antecede. Paulo declarou, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Estou pronto. Nenhum de nós duvida que Paulo, do ponto de vista do conteúdo bíblico, estava pronto. A própria carta que ele escreve aos romanos, que trata-se de uma exposição do evangelho que ele cria e pregava, é uma evidência incontestável de que, do ponto de vista bíblico-teológico, ele estava pronto.
No entanto, do ponto de vista de Deus, ele ainda não estava pronto, preparado, no que diz respeito, quem sabe, à humildade, ao amadurecimento. Talvez o espinho na carne ainda não lhe havia sido dado. Deus queria usá-lo. Paulo era um homem muito conhecido. Após uma carta dessa e as notícias e o que Deus fazia por seu intermédio, é provável que ele chegasse em Roma como um grande mito e com muitos fãs. No entanto, ele chegou a Roma não no seu cronograma, em menos de um ano após escrever a carta, mas 3 anos depois de quase 3 anos de aprisionamento, sofrimentos, encarceramento, humilhações, e Paulo chega acorrentado, preso, numa situação de grande humilhação. Ele não tem uma entrada triunfal em Roma, ele entra sobre um jumentinho também. Ele entra em Roma assim, mas ele diz: estou pronto para anunciar o evangelho a vocês em Roma. Sabe por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho. Queridos, existem vários critérios que podem averiguar se um homem, uma mulher, se eles estão prontos, preparados para pregar o evangelho, anunciá-lo a quem quer que seja, onde quer que seja, a pessoas incultas ou a pessoas letradas, a pessoas ignorantes ou a eruditos, em vilarejos ou em grandes metrópoles. Mas o critério dos critérios que confirma se alguém está ou não preparado para pregar o evangelho é não ter vergonha do evangelho. Quem tem vergonha do evangelho não está pronto para anunciá-lo, não está pronto para pregá-lo. E Paulo está dizendo: eu estou pronto, preparado para pregar também na capital do grande império romano, porque eu não tenho vergonha do evangelho. Eu gostaria de lhe perguntar: você tem vergonha do evangelho? Você se sente tentado a envergonhar-se do conteúdo do evangelho? Irmãos, o que esta declaração pressupõe? Ela pressupõe que o conteúdo do evangelho, se pregado exatamente conforme as escrituras ensinam, sempre esse conteúdo vai gerar a tentação de sentir vergonha, sempre. Jesus mesmo, já prevendo que seria sempre uma tentação em todos os tempos e em todas as épocas, ele disse: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, todas as gerações, desde a dos discípulos que viveram com Jesus até os dias de hoje, são tentados a se envergonhar de Jesus Cristo e do seu evangelho, das suas palavras. Por isso, Paulo, preso agora em Roma, há poucos dias ou semanas de sua morte, escreve para o jovem calouro pastor Timóteo, dizendo: portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele diz no versículo 12: por esta razão sofro também estas coisas, aprisionamento, mas não me envergonho. Os irmãos estão percebendo que o conteúdo do evangelho, exatamente como ele sempre proporcionará uma forte tentação para se sentir envergonhado. Você, na universidade, não se sente tentado a omitir-se
por ter vergonha de Jesus Cristo e do Evangelho? Meus irmãos, para muitos hoje, crer no Evangelho bíblico simplesmente significa uma insanidade, um absurdo. Tem gente que diz: ei, vocês ainda não saíram da Idade Média, vocês ainda acreditam nessa mensagem. Tem uns mais radicais que nos remetem para a pré-história. Vocês ainda estão andando com dinossauros e até lamentam não termos sido devorados por eles. Ainda acreditam que através de um sacrifício cruento de sangue, uma obra de expiação foi realizada na cruz do Calvário. Que absurdo! Eu já disse para os irmãos que na faculdade de filosofia eu precisei apresentar um trabalho de grupo lá na frente, e após falar sobre aquele pensador, a professora, doutora em lógica na França, ela me disse: Jorge, você é pastor? Eu disse: sou. Você crê nestas coisas? Ela me tentou a me sentir ridículo diante daquela indagação perante as pessoas ali na sala de aula. Paulo diz: eu estou pronto para pregar, porque eu não tenho vergonha do Evangelho. Pelo contrário, eu tenho orgulho do Evangelho, e nós vamos ver por quê. Porque, meus irmãos, quando você analisa o conteúdo, do ponto de vista do conteúdo, a tentação para envergonhar-se é real. Mas quando você analisa a natureza do Evangelho, e quando se pensa em natureza de alguma coisa, se busca a característica essencial daquilo. E Paulo vai dizer: a natureza do Evangelho é poder. Eu não tenho vergonha do Evangelho, pois ele é o poder. A natureza do Evangelho é o próprio poder de Deus. Mas o conteúdo da mensagem do Evangelho, sim, essa mensagem, ela nos faz sentir tentados à vergonha. Imaginem, Paulo vai entrar na capital do Império Romano para pregar que num canto obscuro do mundo, numa faixa de terra insignificante, desconhecida, chamada Palestina, um homem judeu que foi rejeitado pela sua própria nação, não convenceu nem os seus, e foi crucificado debaixo do poder do próprio Império Romano. Paulo, meus irmãos, vai pregar um Cristo crucificado. A morte por crucificação é considerada ainda até hoje a morte mais hedionda, o tipo de morte mais cruel, a invenção mais sagaz da inteligência para a maldade. Por quê? Porque o propósito da morte por crucificação é matar após um longo período de tortura. A crucificação não mata, não executa de imediato o crucificado. Ele pode ficar durante dias pendurado na cruz. Aqueles soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões ao lado de Cristo, para que eles não pudessem mais se apoiar nas pernas e morrer por asfixia, porque senão eles passariam uma noite ali. Jesus morreu na cruz, logo foi submetido a um flagelo muito severo, e ele não suportou horas na cruz. Mas pessoas ficavam penduradas na cruz 1, 2, 3 dias, tortura, agonizando até morrer. Ora, era proibido executar um cidadão romano por crucificação. Era uma morte tão cruel e tão hedionda, tão horrível, que um cidadão romano não poderia ser executado. Somente os piores criminosos ou subversivos, do ponto de vista de Roma, é que eram dignos de morte tão cruel. Paulo vai pregar que Jesus Cristo morreu crucificado, e na cruz ele estava vencendo o mal, Satanás, o mundo, ele estava vencendo o pecado. Ele vai pregar o Cristo crucificado, e por isso ele disse: isso é loucura para os gregos. Os gregos representam aqueles que pensam, os intelectuais, os estudiosos, e eles que pensam, cuja razão foi entronizada como rainha. O que não passa pelo crivo da razão, ela taxa de irracional, porque o ser humano, quando não consegue explicar alguma coisa, ao invés
reconhecer a limitação da sua intelectualidade, ele prefere chamar de irracional. Então os gregos dizem, essa mensagem é um absurdo, é coisa de gente doida, é loucura, é insensatez, o evangelho é insano. E a pregação do evangelho é mais insana ainda. Só gente louca prega o evangelho. E só gente louca acredita nessa mensagem. Ela é um contrassenso. O Salvador morreu. Deus se tornou homem. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Os judeus que querem a comprovação empírica da revelação, mediante sinais e prodígios, eles pedem sinais, milagres. E não é assim que a humanidade se divide: os que pensam e querem racionalidade, explicação, e os que querem os milagres que comprovem a autenticidade, o milagre que vindica, que comprova, que é comprobatório de que aquele é um homem de Deus. E Paulo diz: o que é que eu faço? Eu apresento Cristo. Ele é a sabedoria de Deus e ele é o poder de Deus. Irmãos, para que vocês tenham apenas um vislumbre do que significa pregar o evangelho, ouçam, vejam a reação dos atenienses quando Paulo está pregando. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, os filósofos de Atenas, que ouviram a pregação de Paulo, reagiram do seguinte modo: uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Quando Paulo prega o evangelho para o governador Festo, e depois de pregar com todo vigor e expor o evangelho, sabe como Festo reagiu, governador de Cesareia? Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Evangelho é delírio. Você, Paulo, viajou. As muitas letras te fazem delirar. Você está com febre elevada, você está em delírio. É assim que as pessoas reagem diante do evangelho, do Cristo crucificado, que é um absurdo para as pessoas. Ora, meus irmãos, quando as pessoas ouvem o verdadeiro evangelho, elas se sentem tocadas e elas se sentem ameaçadas, incomodadas. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a geração dele era uma geração adúltera e perversa. Salvai-vos dessa geração perversa e má. E quando você confronta o homem com a mensagem bíblica de que ele é um ser caído, ele encontra-se morto em delitos e pecados, debaixo da ira de Deus, e que ele será condenado por toda a eternidade a ser excluído da santa presença de Deus no inferno. Essa mensagem, ela faz com que as pessoas rejeitem. Os homens não gostam de ouvir que eles são pecadores e estão debaixo da ira de Deus. Essa mensagem incomoda, contraria, ela não vai ao encontro, ela vai de encontro. É impacto, a reação é de revolta. Se você pregar o evangelho e as pessoas aplaudirem, você não pregou o evangelho. Na verdade, as pessoas reagem assim: que loucura, essa gente crê nisso. Por isso todos nós nos sentiremos tentados. Você talvez lá na universidade, no seu local de trabalho, você diga: não, é verdade, eu sou religioso, eu sou cristão, mas eu reinterpretei a minha fé à luz de um novo modelo filosófico da pós-modernidade ou da modernidade. Não, eu sou cristão, mas eu não sou radical. Então eu vou reconstruir a minha fé de acordo com os novos moldes da ciência e do pensar atual. Irmãos, a teologia liberal, que surgiu no século XIX e influenciou os seminários, acabou com o evangelho na Europa, com as igrejas que fecharam e hoje são discotecas, e muitas nos Estados Unidos. Esses teólogos liberais, eles de uma forma extremamente inteligente, eles não rejeitaram o cristianismo, mas disseram: vamos reinterpretá-lo, vamos reconstruí-lo.
Esse evangelho precisa ser adaptado e acomodado ao pensamento científico, filosófico, moderno. Vamos torná-lo inofensível, mais digerível, mais ameno, mais agradável. Porque o homem do século XX, do século XXI, inteligente, tecnológico, científico, ele não consegue engolir esse evangelho do jeito que é. E a teologia liberal, meus irmãos, descartou o nascimento virginal, a encarnação de Deus, a morte por crucificação, e as explicações são as mais inteligentes possíveis. Ah, sim, assim eu creio no evangelho. Ah, esse cristianismo eu abraço, ele é inteligente. Ele foi reinterpretado. Kant, Hegel, esses dois grandes pensadores, eles quiseram reduzir o cristianismo à ética de Jesus. Para eles, a proposta da filosofia, da religião, era apresentar apenas o fundamento para a ética, e nada mais. Vamos filtrar o cristianismo e vamos remover pelo filtro as impurezas. Sabe quais são as impurezas? O nascimento virginal, a encarnação de Deus, a expiação na cruz do Calvário. E vamos ficar com a essência da religião cristã, que é a sua ética. O mundo aplaude a ética de Jesus, mas o fundamento da ética de Jesus, meus irmãos, é a obra de expiação realizada na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, ou seja, é aquele que com o seu sangue aplaca a ira de Deus na cruz do Calvário. Ah, mas essa mensagem de um Deus irado, cuja ira precisa ser aplacada pelo sacrifício cruento de sangue, a partir da dor, isto é absurdo. Os homens modernos não aceitam mais essa mensagem. Então a teologia liberal reinterpretou o cristianismo à luz dos novos modos de pensar, atualizou a fé, mas, meus irmãos, ficou qualquer coisa, menos o evangelho. Professores meus liberais do seminário, eles diziam: possessão demoníaca não existe, isso se chama esquizofrenia, dupla, tripla personalidade. Então, um colega perguntou: mas e aquele endemoniado gadareno, aquele homem? E aqueles porcos que saem e se jogam no precipício? Ah, sim, tem uma explicação científica. No mundo animal, tem o fenômeno da estoura. Se você der um tiro, tiver uma manada, eles saem correndo numa direção só. Foi o que aconteceu. O homem era louco, e ele deu um grito, e a manada saiu batida numa direção só que na direção errada, foi para o precipício. Há sempre uma explicação inteligente para descartar o sobrenatural, a autoridade das Escrituras, e torná-la mais digerível. Ah, não, eu sou cristão, mas eu aceito a evolução. É claro que Gênesis é um mito. Gênesis é um mito. Aceitar literalmente Gênesis, que absurdo. Eu posso acomodar a minha fé no Deus Criador e a evolução. Noé, Jonas, Jesus, meus irmãos, o Filho de Deus, nos evangelhos, falou de Jonas, falou da mulher de Ló, falou de Noé. Será que Jesus endossou uma mentira? Quando ele disse, o Criador fez o homem, quando ele fala sobre o divórcio, será que ele endossou uma mentira? Irmãos, Paulo disse: eu estou pronto para pregar o evangelho. A igreja que tem vergonha de Jesus Cristo, do Cristo crucificado. E Paulo disse: entre vocês, coríntios, eu não quis saber de nada, a não ser uma coisa, Jesus Cristo, e ele crucificado. E ele disse: Deus não me enviou para batizar, mas para pregar. Por quê? Porque se o fim for o batismo, o evangelho é o meio. Então você barateia o evangelho para batizar muita gente. Mas ele disse: não, eu não fui enviado para batizar. Batismo não é fim, é consequência da pregação que salva o pecador. E Paulo chamou o evangelho de palavra da cruz. A essência do evangelho é um discurso sobre a cruz do Calvário, e que Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, Senhor da Glória, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
Paulo pede e fala para que Deus brilhe dentro de nós, sabe para quê? Para que sejamos capazes de ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aquela face ensanguentada, cheia de hematomas, você enxerga a glória de Deus naquele semblante? Quem, meus irmãos, tem vergonha do Evangelho não pode pregá-lo. Sabe por que muitos aqui não evangelizam, onde trabalham, aonde estudam? Não, eu respeito, religião, amigos, negócios à parte. A vida é departamentalizada, são setores estanques, igreja é igreja, trabalho é trabalho. Nós não misturamos as coisas. Essa é uma maneira educada de camuflar a vergonha que temos dessa mensagem e desse Filho de Deus, de soar ridículos diante dos intelectuais. Não, mas eu sou pensador, eu sou formado, eu sou alguém muito bem preparado. Eu posso acomodar a minha fé de uma maneira que não seja incompatível com a ciência, nem com a filosofia. É possível acomodar as coisas. E nessa tentativa, nós, meus irmãos, simplesmente diluímos o Evangelho. E ele deixa de ser Evangelho. Preste atenção, seja honesto. Você não tem estado calado? Ah, é porque eu tenho vergonha de falar. Você tem vergonha de falar ou você tem vergonha do que deve dizer? Dizer essa mensagem: você é um pecador. Certa vez eu preguei uma mensagem em uma bodas, e eu quero dizer aos irmãos que fiquem bem à vontade, casamento, aniversário, qualquer evento, para convidar qualquer pastor, porque se os irmãos me convidarem para pregar, eu vou pregar o Evangelho. Então fiquem bem à vontade. Irmãos, alguns irmãos disseram: que mensagem, não tem nada a ver com o momento, com a hora. A igreja cheia de gente sem Deus e sem salvação, precisando profundamente de Jesus Cristo. E alguns dos incrédulos que poderiam se sentir tão aviltados com a mensagem, vieram agradecer. E o povo de Deus preocupado: essa não era a mensagem própria para a ocasião. Meus irmãos, quando essas pessoas morrerem e elas estiverem diante de Deus, das nossas mãos será requerido sangue, porque nós deixamos como atalaias de dizer a elas que Deus é o Senhor do universo e Ele manda a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Ele já constituiu Jesus Cristo o juiz dos vivos e dos mortos, e quem não se arrepender e crer não será salvo. Essa é a mensagem. Se você ou eu não gostamos dela, então não somos cristãos. Porque Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, por isso eu estou pronto. Então pare para pensar se a nossa omissão e o nosso silêncio, ele é muito mais produto, não da vergonha porque somos introvertidos, mas vergonha do próprio conteúdo. Temos vergonha de dizer que cremos num Filho de Deus crucificado, nessa mensagem que as pessoas não querem acreditar. Ou se realmente a vergonha não é a razão. Você só estará pronto para ganhar almas quando você tiver orgulho do Evangelho. Porque a sabedoria de Deus, meus irmãos, ela vai destruir a sabedoria dos sábios. Deus soberanamente não permitiu que a humanidade, por intermédio de sua sabedoria, o conhecesse. E esse impedimento divino, Paulo diz, é a própria sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque Deus resolveu salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação é uma coisa louca. Só gente louca prega o Evangelho e só gente insana crê nele. Então, do ponto de vista do mundo, somos todos doidos, porque acreditamos numa mensagem absurda e difícil de digerir. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Pois é o poder de Deus. Meus irmãos, a natureza do Evangelho. Como ter vergonha
da mensagem, que é o próprio poder de Deus. Meus irmãos, o apóstolo não está dizendo que o evangelho contém o poder de Deus, ou que o evangelho revela o poder de Deus. Paulo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus. Quando o evangelho é pregado fielmente, o evangelho bíblico, o poder de Deus, a onipotência divina está se manifestando. Como ter vergonha de uma mensagem que é poder, que provém, procede, tem em Deus a sua fonte? Este poder é de Deus, pertence a Deus. Como ter vergonha do poder de Deus? Sabe como nós estávamos mortos em delitos e pecados? Espiritualmente, a nossa condição em nada difere da de Lázaro, morto, sepultado e já cheirando mal. Mas Ele nos ressuscitou, Ele nos regenerou, Ele nos fez renascer. E para tanto é preciso poder. O Evangelho é o poder de Deus. Queridos, Paulo está em Roma, querendo chegar a Roma. Roma tem poder, Roma tem força, com seus exércitos, conquistou territórios, conquistou nações, mas não pode salvar uma alma sequer. Quão fraco é o poder de Roma, o poder atômico americano, e tudo que existe, quando comparado com o poderoso Evangelho de Deus. Como ter vergonha do poder, do próprio poder de Deus? A palavra dínamos, dinamite, da onde vem a palavra dinamite, é a dinamite de Deus. Para salvar um homem, tem que dinamitar o seu coração. Vocês pensam que a dinamite treme quando ela é inserida na rocha, porque a rocha é pedra? Não, ela explode a pedra, é dinamite. Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque a natureza do Evangelho é o poder, é o próprio poder de Deus. Qual é o propósito do Evangelho? Para a salvação. Poder para. Esta preposição indica que o propósito do poder do Evangelho é salvação. A situação minha e sua, a situação humana é tal que somente pela manifestação do poder de Deus é que salvação poderá ocorrer nas nossas vidas. Salvação significa nascer de novo. Queridos, milagre não se explica. Se você explicar, deixou de ser milagre. Ser uma nova criatura é milagre, é produto do poder de Deus. Não há força nesse universo capaz de fazer um homem renascer, ressuscitar espiritualmente. Só o magnífico, imbatível, extraordinário poder de Deus. Não tem força atômica, não tem força elétrica, não tem força econômica, não tem força política. Quais os tipos de força que existem no universo? Só o poder de Deus é capaz de ressuscitar os mortos. É fazer com que eu e você sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Salvação significa, portanto, regeneração, novo nascimento. Perdão. Para perdoar precisa de força, claro. Nós somos tão orgulhosos. Quando alguém nos fere, nós não temos forças para olhar nos olhos dessa pessoa. Nos falta forças para perdoá-la. Perdão é uma questão de poder. As pessoas vivem com ódio, com amargura, aprisionadas, trancafiadas, porque elas não têm força para vencer isso. O orgulho vence, mas perdão é poder. É Deus com seu poder perdoando nossos pecados. E quem desvaloriza o perdão de Deus é porque não avalia o quanto nós somos orgulhosos para perdoar. Quem faz isso aqui com a gente não esquece nunca mais. O indivíduo pode lhe fazer muitas coisas e você esquece. Fez alguma coisa contra você, a última coisa que você vai dizer quando morrer, se ele aparecer na sua frente, é: você me fez aquilo. A mágoa, o rancor, o ódio. Irmãos, o Evangelho é perdão. O Evangelho, meus irmãos, é redenção.
Éramos escravos. O homem sem Deus e sem salvação, ele encontra-se num estado de escravidão do pecado, dos poderes malignos. Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo. Para destruir as obras espirituais malignas, só o poder do Evangelho. O que é que nós vamos pregar aqui então? Filosofia, psicologia, sabedoria humana? Irmãos, expulsem deste púlpito quem quer que aqui suba para especular com a Bíblia Sagrada, para contar piada e fazer a congregação morrer de rir. Isso aqui é lugar de expor a palavra de Deus. O centro do culto é a palavra de Deus. Nós não temos o que pregar e não vale a pena pregar nada mais a não ser a palavra de Deus. Então, preguemos o Evangelho. E se as pessoas não gostarem da verdade, isso é entre elas e Deus. Nós temos que cumprir a nossa parte, não ter vergonha do Evangelho. Isso não significa que nós vamos mandar as pessoas para o inferno e de uma forma bem doentia nos alegrarmos com isso. Preguemos com lágrimas nos olhos, digamos as verdades, mas com o coração cheio de compaixão, no desejo sincero de ver essas pessoas se renderem aos pés de Cristo. Mas se elas reagirem como reagiam com Paulo e os apóstolos, não esperemos coisa diferente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação, meus irmãos, significa libertação. Salvação significa ressurreição. E muitos dizem, mas quem já morreu e já virou pó, exumou, só tinha osso, ainda queimou, virou poeira e jogou. Paulo diz em Filipenses que esse Deus é poderoso para nos ressuscitar. Ele vai nos ressuscitar fisicamente, em corpos espirituais, é claro, mas Ele nos ressuscitará. E Ele nos transfigurará. A Bíblia diz que a obra da consumação da salvação é a glorificação. Ele removerá do nosso ser a própria natureza pecaminosa. Então seremos absolutamente salvos, porque deixaremos de ser pecadores. Agora ainda somos pecadores, salvos, mas a natureza pecaminosa encontra-se enraizada no nosso ser. Por isso nós somos pecadores, e Ele agora está nos salvando. É a santificação. O Evangelho é poder. Eu sou tentado para pecar, você também é. Esse mundo nos tenta, as concupiscências do nosso coração nos arrastam e nos seduzem. E qual é o poder que nos dá a vitória sobre o pecado? Queridos, se nós vivemos amargando derrotas para os nossos pecados, justificando que eu não consigo vencer os meus desejos, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Salvação significa santificação. Há poder no Evangelho para nós vencermos o nosso temperamento, os desejos, as cobiças, as ganâncias, as vaidades, as amarguras do nosso coração. E muitos de nós passamos a vida murmurando: os meus pecados me derrotam sempre. Ajoelhe, meu irmão, jejue, busque, entregue-se. Poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus para salvar. Salvar significa santificar, significa justificar, significa glorificar. É uma obra, é um processo extraordinário. E Ele começou a fazer isso quando nos regenerou. Ele está fazendo isso ao nos santificar. E Ele consumará quando nos glorificar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Portanto, as suas obras, os seus méritos, o seu caráter e a sua religião não valem nada. Coloque dentro de um saco e jogue no lixo. Porque para a salvação, nada a não ser o poder de Deus é que promove a salvação. Isso nos humilha, não é verdade? Isso nos humilha. Agora, meus irmãos, o que diz o texto sagrado? Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, a natureza. Com que propósito? O propósito do Evangelho, do poder de Deus, é salvar. Portanto, se o produto da sua religiosidade não for a certeza da vida eterna e da salvação,
você crê em qualquer coisa, menos no Evangelho, se você não traz em seu coração a certeza de que é salvo pela graça, por intermédio da fé, o poder de Deus ainda não se manifestou em você. Não é o Evangelho no que você crê. Agora, Paulo diz, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. Para quê? Para salvar quem? Toda a humanidade? Todo aquele que crê. Porque uns creem e outros não. A fé, meus irmãos, é uma capacidade humana, inerente, inata. O problema é que as pessoas depositam a fé em pessoas erradas e em doutrinas erradas, por isso não são salvas. Se elas direcionassem sua fé para a verdade de Deus e para o Deus vivo e verdadeiro, seriam salvos. Então a fé é uma competência humana que contribui no processo de salvação. Quem está morto em delitos e pecados tem fé para a salvação? Irmãos, quem está morto em delitos e pecados é inimigo de Deus. Há uma inimizade entre o homem sem Deus e sem salvação e o Deus eterno. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho só salva aquele que crê. O poder de Deus só se manifesta naquele que crê. A humanidade está dividida em duas grandes partes: os que creem e os incrédulos. O Evangelho só salva os que creem. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é a resposta. Ela não é um salto no escuro. Ela é a resposta do coração do homem ao próprio poder de Deus, que o chama ao arrependimento e à fé. É o próprio Evangelho. Ele é tão poderoso que ele cria a fé, não a fé para a salvação no coração de nenhum homem morto em delitos e pecados. Toda genuína fé para a salvação é produto do poder do Evangelho. Jesus disse para o paralítico: levanta. A ordem para levantar capacita para ficar de pé. Quando o Evangelho é pregado, e em nome de Jesus a gente diz creia, quando essa palavra da fé, essa exortação para se arrepender e crer, quando o Evangelho é pregado, com a ordem para crer, vai a capacidade para crer. Porque Deus é quem abre a porta da fé. É o poder de Deus quem cria a fé. Não há fé no coração, a não ser produto do poder de Deus, que é o próprio Evangelho. Por isso Paulo diz, eu repito no capítulo 10 de Romanos, a fé vem pelo ouvir. O quê? Filosofia? Ciência? Não. A palavra de Deus. O que nós vamos pregar, meus irmãos? O que é que nós vamos pregar na televisão para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas? O que? A nós mesmos. Paulo disse, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, soberano do universo. Essa é a nossa mensagem. O Evangelho salva aquele que crê. Você crê? João disse que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, com tal intensidade, que Ele deu o seu Filho. Quem ama, dá. E Ele deu. Com que propósito? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que crê. E aí vem a grande disputa teológica, porque uns creem e outros não. Porque a fé é um dom de Deus. Não vem de vós, diz o apóstolo, para que ninguém se glorie. Trata-se de uma graça do Todo-Poderoso. Se os irmãos não compreenderem o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos, nunca entenderão capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, onde o apóstolo trata da soberania de Deus na salvação
ao eleger quem lhe apraz. Meus irmãos, existem coisas que a gente não entende e não é capaz de explicar. Mas quem crê na autoridade das Escrituras se submete àquilo que Deus revelou. A salvação é pela graça por intermédio da fé. E este dom precioso de Deus deve nos fazer adoradores. O Evangelho salva os que creem. Se você crê, agradeça a Deus que Ele deu este dom para crer. Jesus, meus irmãos, sintetizou, e eu cito essa palavra do Senhor para encerrar. Os homens lhe perguntaram: o que faremos? O que devemos fazer? Como nós faremos as obras de Deus? E Jesus disse no singular e com artigo definido: a obra de Deus é esta, a obra que creiais. A obra de Deus. A obra de Deus é produzir fé no coração do homem. Por isso João diz que todos os milagres que ele registrou, que ele chama de sinais, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, revendo o que o Senhor nos ensina nessa palavra, estou pronto para anunciar o Evangelho aos eruditos, aos analfabetos, aos letrados e iletrados, aos doutos e aos indoutos, nas grandes metrópoles, nas academias, para os eruditos e para os ribeirinhos, para os que vivem nas palafitas e estão detrás das grades dos presídios. Estou pronto, preparado. Por quê? Porque eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu me orgulho do Evangelho. Eu amo o Evangelho. Porque a natureza dele, o Evangelho é o poder de Deus. O poder que salva. Estamos falando de salvação eterna da sua vida, da minha vida, da humanidade. Salva o que crê. Portanto, peça misericórdia a Deus e diga: Deus, salva-me. Jesus pregou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim Marcos sintetizou toda a mensagem de Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se, creia no Evangelho, creia que Jesus na cruz do Calvário estava naquele momento recebendo sobre ele a ira de Deus que deveria ter caído sobre você. A sua morte, a morte dele, foi ocasionada não pelas culpas e pecados dele. Ele era santo, imaculado, feito mais sublime do que os céus. Ele estava substituindo você, pagando a sua pena. Você crê no Evangelho? Essa é a mensagem. Ele ressuscitou dos mortos para lhe salvar. Morreu com seus pecados, ressuscitou. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Arrependa-se, creia no Evangelho e você será salvo. Você e a sua família. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Vamos pedir misericórdia a Deus, perdão se temos tido vergonha do Evangelho. Se temos feito uma amálgama de Evangelho com ciência, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Nós somos sincretistas, juntamos um bocado de coisa, não rejeitamos a nossa tradição de família, a nossa fé e a nossa religião, mas nós não engolimos a religião exatamente como ela se apresenta na Bíblia. Nós reinterpretamos porque nós somos cultos demais para crer em certas coisas. Então, aparando as arestas, dá para engolir, dá para acomodar. Se essa tem sido a sua postura, se arrependa.
e ame esse evangelho maravilhoso, e pregue esse evangelho maravilhoso. Ele é o poder de Deus